Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, hein? Sexta-feira, ufa, que delícia que é a sexta-feira, hein? Sexta-feira aqui nesta região sudeste do Brasil, com a temperatura mais amena, né? Aqui na região leste de São Paulo, não tá frio, mas melhorou aquele calor, né? Que a gente tava passando esses dias aí, tá indo embora. E tá vindo uma frente fria aí, né, gente? Começando aqui o nosso Visão Geral de hoje, sempre com assuntos exponenciais importantes para a nossa população e com personalidades dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, certa vez um homem se encontrou com um sábio e lhe disse: "Tenho algo para lhe contar que ouvi falar sobre um grande amigo seu." O sábio então lhe perguntou: "O que tem para me dizer sobre meu amigo é absolutamente verdadeiro?" O homem respondeu: "Eu ouvi falar." "Então não sabe se é verdade?" Não sei." O sábio continuou: "O que vai me dizer sobre meu amigo é coisa boa?" "Não, pelo contrário," disse o homem. "Então me dirá algo ruim sobre meu amigo e você nem sabe se é verdade." Outra pergunta: "O que vai dizer sobre meu amigo vai ser útil para mim?" "Não, eu acho que não," respondeu. "Então pretende me dizer algo sobre meu amigo que não sabe se é verdade, que não é bom e que não terá utilidade nenhuma para mim?" "Ora, então não diga." Ao comentarmos algo sobre alguém, precisamos usar o filtro da verdade, da bondade e da utilidade. Sem esses filtros, é fofoca. Meus amigos, eu vou conversar hoje aqui no nosso Visão Geral com Fabiana Belintani, psicóloga do CRAME Campinas. Nós vamos falar sobre muitos assuntos, vamos falar sobre abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, minha querida, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é todo nosso, do CRAME. Olha, é um assunto extremamente importante que nós vamos conversar aqui com a Fabiana Belintani. Belintani, que é italiano, né, Fabiana? Sim. Muito bem. Parte pai, parte mãe, como é que é? Parte de pai. Parte pai, muito bem. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, porque o seu currículo é grande, mas vamos dar uma reduzida aqui. Você é formada em psicologia e licenciatura pela PUC Campinas, atua na área de psicologia social há 18 anos, especialista pelo LAC, Laboratório da Criança, né, pela USP. Sim. Curso de enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes, trabalha há 16 anos no CRAME. Sim. Centro de Atenção aos Maus Tratos da Criança e do Adolescente. É subcoordenadora dos psicólogos dessa instituição no momento, não é verdade? Sim. E também atuação na Rede de Proteção, Sistema de Garantia de Direitos, Crianças, Adolescentes e Famílias Vítimas de Violência Doméstica e Violações dos Direitos do município de Campinas. Que coisa, hein? Muita coisa. E é palestrante. Sim. 10 anos você é palestrante. Sim, falamos sobre esse tema há muito tempo. Que legal, Fabiana. Muito legal, hein? Bom, então, nada mais propício que recebê-la aqui no dia 18, né? 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil de Crianças e Adolescentes. Nós vamos falar muito sobre isso, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o CRAME. Certo. O CRAME, quantos anos tem o CRAME? O CRAME esse ano faz 33 anos. 33 anos. No dia 4 de julho. 4 de julho? 4 de julho. Dia do Independence Day. Pois é. Somos tão importante quanto. Olha, que legal. E é mesmo. E fica onde o CRAME? O CRAME fica na Vila Brandina, perto do Shopping Guatemi, da Ípica, enfim, naquela região ali. Fala pra mim, assim, como que é, qual que é o trabalho, o atendimento, o acolhimento dessas pessoas vítimas de violência e violações de direitos pelo CRAME? Bom, o CRAME é uma instituição, como tem 33 anos, nós somos o primeiro, né? A literatura diz da América Latina ser a primeira organização da sociedade civil que se organizou no trato de crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, nesses 33 anos, a gente foi aprimorando as nossas técnicas de intervenção para vítimas de violência. Hoje, a gente também é cofinanciado pela Prefeitura de Campinas. E além do trabalho com crianças vítimas de violência, nós atendemos outras violações de direito também, né? Então, nossos casos hoje, eles vêm triados, enfim, através da Secretaria da Assistência Social. Então, não somos mais porta aberta, já fomos no passado, né? As pessoas tocavam a campainha e podiam ir lá.
e nós atendíamos. Hoje a gente faz parte de um sistema de garantia de direito, dentro do Sistema Único da Assistência Social. Sim. Né? E nesse sistema nós somos um dos equipamentos que produz essa proteção. Ah, entendi. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa... Quando a gente fala violência contra criança, adolescente, a primeira coisa que vem à cabeça é violência sexual. Sim. Que existe, né? E a gente vai falar também sobre isso. Mas vocês, quando falam de violência, é de uma maneira generalizada, né? Sim, na verdade, a violência, né, para dentro da... Quem trabalha, né, com essa demanda, uma das primeiras questões que a gente tenta sempre abordar é o conceito de violência, né? Porque a violência ela pode ser tipificada dentro da questão criminal, dentro da questão psíquica, dentro da questão social. Sim. Então, a gente trabalha com diversos tipos de violência. Então, tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência de negligência, que é quando você deixa de ofertar cuidados a uma criança e um adolescente. Então, dependendo dessa classificação, existem abordagens, né, e tratos que fazem parte da dinâmica dessa família. Hoje, por exemplo, o CRAMI tem, assim, um número, você saberia dizer quantas famílias são atendidas pelo CRAMI? Sim, nós atendemos hoje 270 famílias, né? Isso a gente pode fazer vezes 5, vezes 6, que são mais ou menos o número de pessoas que tem dentro de uma casa, né, uma média. Né? E aí você vai chegar num montante bastante expressivo de atendimentos. Isso não só de Campinas, né? Claro, isso tem famílias de várias outras regiões. No município, pela política da assistência social, as divisões são territoriais. Tá. Então, cada município cuida dos seus munícipes. Então, são 270 famílias de Campinas. De Campinas. Isso, e não atendemos toda Campinas. Hoje o CRAMI ele é cofinanciado pela prefeitura para atender a região noroeste, que pega John Boy e vai embora, né? Campo Grande, enfim, toda aquela região. E a região leste de Campinas, que pega Cambuí, pega a Brandina, que é Shopping Guatemi, aquele pedaço ali também. Você fala é cofinanciado, mas não tem nada a ver assim, ninguém lá é servidor público. Não somos. Nós somos uma organização da sociedade civil, nós dependemos de doações, de outros tipos de... Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, perfeito. E como é que vocês vivem, além dessa coparticipação do município? Sim, a sobrevivência, né, de uma organização da sociedade civil, ela depende de toda a colaboração da sociedade, né? Então nós temos o corpo de diretores, né, e o presidente, que é voluntário, né, o Alberto Brigante, e a ideia é cada instituição acaba usando de um método. O CRAMI tem 2 grandes festas que faz em cada semestre. Então no primeiro semestre nós temos a feijoada do CRAMI, Amigos do CRAMI. No segundo semestre temos a festa alemã, um jantar alemão, e temos doações, enfim, o imposto de renda, né? A declaração de imposto de renda que pode... Contribuição que pode ser abatida e tal. Temos também várias ações. Utilize aqui esse apresentador aqui, que eu tenho algumas tribunas, quando vocês precisarem divulgar a feijoada, a festa. Sim, pra gente é muito importante. Comigo, que eu farei o máximo possível, né? Agora, me diga... O trabalho do CRAMI com essas famílias é sempre assim, é uma assistência que se dá às famílias e ninguém vai ao CRAMI para ser atendido. Vocês é que vão às famílias, como é que é? Isso, perfeito. Nós recebemos a notificação de que existe uma suspeita de violência, porque pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a suspeita de violência deve ser notificada. Você não precisa ter certeza. Deve ou tem que ser? Deve. Não é obrigatoriedade. É obrigatório. Então é obrigado, não é que deve. Tem coisa que deve, mas não pode, tem coisa que pode, mas não deve. Então tem mesmo que fazer. Tem que notificar. A maneira de notificar é que a gente pode até discutir para dentro de um serviço, para dentro de uma comunidade, né? Que é diferente de uma delação, de você apontar o dedo para alguém. Não é do lugar do julgamento, mas da proteção. Mas ela deve ser notificada, né? É obrigatória essa notificação da suspeita. Essa notificação, ela vai para o Conselho Tutelar do município. O Conselho Tutelar, ele tem o trabalho de compreender essa notificação, chama a família, enfim, as pessoas envolvidas. Diante dessa leitura, ele vai propor tipos de atendimento que essa pessoa precisa. Então, olha, isso daqui é para a saúde, isso daqui é uma questão jurídica, isso daqui é uma questão social, isso. Quando é uma questão social, né, nós estamos locados dentro da política da assistência social. Quando é essa vertente de ação e de atendimento, nós recebemos uma notificação, enfim, um papel,
e nós vamos até a família para se apresentar numa visita domiciliar, psicólogo, assistente social, educador, e propomos os atendimentos para a família. Ó, esse barulhinho que você está ouvindo aí não é do microfone não, viu? É que a mulher vem com aquelas coisas todas e tal, e ela dá uma balançadinha assim, ela bate o seu relógio, bate as pulseiras e tal. Ficou muito bonitinho, feita bem. Querida, mas é difícil, você falou há pouco aí que, por exemplo, como delação, simplesmente apontar o dedo, é difícil vocês chegarem à conclusão efetiva de que aquela denúncia feita acaba se verificando mesmo. Como é que é feito esse processo? É investigativo? Nós tomamos muito cuidado para que o trabalho ele não tenha uma conotação policialesca, né, de investigação do lugar do julgamento. É claro que quando chega uma suspeita de violência sexual, né, o nosso trabalho é tratar essa demanda, esse tema, circular a palavra do lugar dessa história, né, desse subjetivo que se criou, né, assim, existe um caso de violência nessa família sexual. E a gente vai, a partir daí, criando ações que possam trabalhar essas questões, né? Alguns casos de abuso sexual, as crianças acabam revelando pra gente, acabam trazendo pra gente essas histórias que aconteceram mesmo, né? Outras, as crianças, elas não trazem uma revelação muito clara, muito específica. Mas aí, de qualquer forma, tem que ser algo investigativo. Sim. A gente sempre conta com a ajuda daí das questões jurídicas, né? De outros equipamentos. Isso, que possa fazer com que a gente possa trabalhar com essa história da maneira mais qualificada possível, né? Dentro da questão da sexualidade, de preservar a intimidade das relações familiares, de tudo que está envolvido lá também. Fabiana, a gente fala abuso e violência. Qual que é a diferença do abuso sexual e da violência sexual? Na verdade, eu estava lendo um texto recentemente e ouvi dizer, né, que a palavra abuso, ela não deveria nem ser aplicada em relação à sexualidade de uma criança, porque o abuso é um mau uso. É o uso excessivo de alguma coisa. E a sexualidade de uma criança não deve ser usada, não existe o bom uso. Então você não deveria usar abuso. Né? Então o ideal seria usar a mesma palavra violência. É uma violência. É uma violência. Né? Quando a gente fala de criança e adolescente, estamos falando de violência. Então não é muito fácil vocês identificarem, né? Já é um trabalho mais complicado. Sim. E a partir do momento em que há uma denúncia e ao vocês buscarem a constatação, isso já é um freio se essa violência estava acontecendo ou não, a partir daqui, peraí, existe isso? Sim, a gente coloca isso como muito importante. Na verdade, existe um mito de que você não deve levar adiante essa história, você não deve notificar, você não pode perguntar nada, porque você pode causar um dano maior, né, para a relação familiar, para aquela criança. A ideia é que a gente possa conversar, tanto é que o 18 de maio, né, o dia de enfrentamento, a ideia é que o município, né, cada município no Brasil inteiro, isso é nacional, né, que a gente possa se desdobrar sobre esse tema, para que os profissionais e os adultos possam conversar sobre esse tema e ter uma melhor qualidade na hora de conversar com essa criança a respeito disso e propor, né, a partir daí, uma leitura e uma escuta que não prejudique essa criança diante da fala, né, que você possa romper esse ciclo, né? Isso não é feito imediatamente, né? Quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de questões muito complexas, né, de tabus, na família. Isso, de segredos, né, de coisas o não dito. Então, tem que ter muita delicadeza, né, para a gente poder falar sobre esse tema. Olha, Fabiana, acho que esse programa ele tem o objetivo de esclarecer, né? Então, aqui às vezes eu faço algumas perguntas que por vezes podem até parecer descabidas, mas como nós temos assim uma audiência muito grande e toda e qualquer resposta dada a qualquer pergunta, ela traz algum esclarecimento. Quando a gente fala de violência sexual na família, contra criança, adolescente, a gente está falando do pai em relação aos filhos, mas pode ser da mãe em relação aos filhos também? Sim. É menos comum. Isso. Na verdade, a gente trabalha ainda com subnotificações. Então, todos os dados que temos para até propor ações, políticas públicas e movimentações, elas são através de dados estatísticos de subnotificações, né? E aí, dentro dessas subnotificações, nós temos que fazer um contexto da nossa sociedade que ainda é machista. Então, a gente tem que pensar que a notificação de uma mulher que violenta um menino, ela ocupa um outro lugar na sociedade, que então existe uma subnotificação desse fato,
né? Porque é entendido numa outra categoria, ou mesmo um menino que é violentado por um outro menino, isso também existe uma subnotificação menor. Então acaba gerando a notificação do homem, do pai, né? Pai biológico, e a menina como principal. Ainda é assim, né? Mas a gente acredita que tem uma subnotificação. Você como psicóloga, Fabiana, o que é que traz um trauma maior para a criança abusada ou violentada, tá? Vamos dizer assim. A revelação e a coisa acabar se tornar pública ou o segredo e a coisa ficar dentro só dessa criança e daquela família eventualmente? Sim, é uma pergunta bem complexa, mas nós entendemos da seguinte maneira, para dentro da psicologia, né? Tudo que é o não dito, tudo que fica guardado e você não consegue trazer para a palavra, que você não pode verbalizar, que você não pode dizer sobre aquilo, você tende a colocar aquilo num lugar dentro de você que fica bastante difícil de você gerenciar, né? Então, falar, poder expressar, poder dizer sobre algo, você acaba organizando os seus pensamentos, os seus traumas, as suas emoções. Quando a gente fala de notificar e de você poder falar disso, a gente tem que tomar muito cuidado para não revitimizar a criança, você está correto. Porque você pode também expor, né, aquela história de uma maneira inadequada e aí existe duas vezes, né? Ela é revitimizada, né? Então, esse é o cuidado que temos que ter. Exatamente. Bom, você já nos disse aí das notificações, as subnotificações, a dificuldade e tal. Por vezes não adianta, por mais que não se queira, é preciso fazer um trabalho investigativo, aquela coisa toda. Mas ao ficar provado, ao ficar pactuado efetivamente que há violência, há abuso, qual que é o procedimento de vocês do CRAME? Sim, como fazemos parte da política da assistência social e dentro dela o nosso trabalho é lidar com o enfrentamento, né, e com cessar toda a violação de direito, né, que existe dentro daquela dinâmica familiar. O nosso trabalho de proteção, ele inclui diversas áreas, né? Então você faz uma proteção psíquica, que é quando você faz essa escuta, quando você faz esse encaminhamento às vezes para a saúde mental, para questões de saúde para toda a família que está envolvida, as questões sociais envolvidas, proteção social, claro, que estão ligadas a todo o território que essa pessoa pertence e como que é o impacto social dela ser ou dessa família passar por situações de violência sexual. Existe uma proteção que ela é jurídica, né? Que ela entra no campo de ser um crime, né? A violência sexual de crianças e adolescentes é um crime, então ela também vai para essa instância, né? E daí tem todos os desdobramentos para dentro da corre da tudo em segredo de justiça? Sim, é tudo em segredo de justiça. Porque senão ficaria pior a emenda que o soneto, né? Sim. Às vezes as pessoas falam, quer saber, é melhor até ficar tudo calado aqui, porque pode arruinar a vida da criança por um período enorme aí, que talvez seja até irrecuperável, né? Sim, temos que tomar muito cuidado. Muito bem. E a gente está falando de violência sexual, tá certo? Mas há outras tantas violências que também vocês cuidam. A violência pode ser até com a própria intimidação, já é uma violência, não é? Sim. Palavras, xingamentos. Isso. Dentro até da violência sexual, quando a gente fala de violência sexual, a gente fala da violência sexual que tem o contato físico, né? E a violência sexual que não tem o contato físico. Como é que não tem? Que a gente está falando de palavras, de baixo calão, quando você expõe crianças e adolescentes a filmes pornográficos, revistas, né? Uma criança que é exposta a situações de sexualidade, onde ela participa, às vezes, só como testemunha. Né? Deste lugar também nós dizemos que é uma violência, né? Porque está ultrapassando, né, a fronteira do desenvolvimento dela em relação à sexualidade dela. Uma pergunta aqui que me ocorre que é o seguinte: por vezes as pessoas falam que houve o sexo, mas houve consensualidade, né? Foi consensual e tal. No âmbito familiar, envolvendo laços sanguíneos de pai, de mãe, de irmão, não existe nada de consensual, né? Ou estou enganado? Sim, na verdade, lidar com as relações familiares por si só, né, já traz uma complexidade que dá para trabalhar bastante coisas. Dentro da sexualidade, dentro de uma família, você entra em um campo ainda mais profundo, onde a gente fala da questão do incesto, do tabu, de coisas que fazem parte da nossa sociedade, que a gente tem posto como regras sociais, né? E então a gente entende, né, na nossa cultura, entendemos que você não tem relações sexuais dentro da sua própria casa. Da sua família. Isso, quando isso acontece, nós entendemos que isso é errado, que isso não faz parte de uma dinâmica saudável de funcionamento e por isso daí as intervenções acontecem.
Tá certo. E tem muito? Sim, nós trabalhamos com subnotificações, mas acreditamos que tenha bastante, né? Infelizmente, a gente trabalha com subnotificações, né? Com casos que, de alguma maneira, vieram à tona porque um vizinho ouviu, uma criança contou na escola, ou o centro de saúde acabou, enfim, verificando alguma coisa e acaba notificando, né? E quando vai primeiro, e quando chega primeiro no distrito policial, quando já se faz o boletim de ocorrência, alguma coisa assim, nessa hora vocês nem participam? Não. Aí, na verdade, tem toda uma... que aí desdobra uma questão jurídica, né? Tal. Claro que dentro dessa perspectiva, quando um caso ele chega para dentro de uma delegacia, dependendo da leitura, né, que uma boa delegacia possa fazer, conhecendo os equipamentos de rede de proteção do próprio município, ele pode, sim, e deve, né, ofertar outros tratamentos também, além da questão jurídica, né? Então, mandar para o conselho tutelar, porque aí você toma outras providências que acaba chegando nos nossos programas. Agora, Fabiana, isso tem uma incidência maior em termos na classe que tem um poder aquisitivo menor, tem alguma coisa a ver a classe social ou não? Não, a classe social, ela não tem nenhum fator, né? A gente coloca que a violência, ela é democrática. Infelizmente, né, ou felizmente, enfim, democrática. O que a gente entende é que as notificações, elas acabam acontecendo para as classes sociais menos favorecidas mesmo, né? Mas nós temos, sim, casos de violência acontecendo em classes altas, enfim, né, em outras questões também. Bom, e vocês do CRAME, toda atitude que vocês vão tomar e que vão mexer no âmbito familiar, sei lá, até a retirada da criança da família, tudo isso vocês encaminham para quem de direito. Esse poder vocês não têm. Sim. O CRAME, ele não tem, né, ele não trabalha... Não tem ele poder não é de um polícia, órgão, né? Não, nós somos um órgão judicial, Tá. né? A única instância que pode retirar uma criança, ou mesmo um autor de violência dentro de uma casa, que a lei agora garante isso, quem sai é o autor, não é a criança, porque isso seria revitimizar a criança, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É o poder judiciário, né? Então, daí a importância, né, da justiça, da vara da infância, das varas criminais, mesmo agora com a Lei Maria da Penha, que é uma grande uma aliada, assim, para as nossas ações, de poder entender que o autor, nesse momento, é quem deve se afastar, para que você possa trabalhar com toda a família. Você como psicóloga, você aconselharia, por exemplo, aquela mãe que tem uma certa desconfiança, alguma coisa assim, perguntar, questionar o filho, a filha? O primeiro passo é ter sempre uma boa comunicação dentro da casa para as crianças, né? Quando a gente fala de prevenção, como que você previne? Né? A prevenção, ela está muito associada a uma criança que ela consiga ter liberdade de comunicação dentro de uma casa, para falar do corpo dela, para falar da sexualidade dela, porque é deste lugar que a mãe, quando ela vai perguntar, ou quando ela vai perceber, né, alguma questão, a mãe, o pai, o cuidador, qualquer adulto, né? A criança, ela está preparada para esse diálogo. Né? Ela não vai falar, não foi nada, eu não sei do que você está falando, não foi comigo, né? E vai se esquivando. Sei. Agora, me fala um pouquinho. Ontem nós tivemos uma ação nacional, a caça de pedófilos, e inclusive aqui em Campinas, um ex-policial foi preso, em Paulínia também tivemos um caso, enfim. Eu queria que você explicasse para todos nós aqui, porque você tem expertise para falar sobre esse assunto. Primeiro, o que é um pedófilo? Quando a gente trabalha com esse tema da violência sexual, existe uma grande confusão, até por, né, profissionais que não atuam nessa área, de colocar a pedofilia como todos os tipos de ações, né, de autores de violência sexual. A pedofilia, ela é uma doença, né, no qual o indivíduo, a pessoa, ela só tem prazer em ter relações sexuais com criança. Isso é uma doença, isso é classificada dentro, quando a gente fala código, criança, nós vamos até que idade? Pela lei brasileira, criança até 12 anos e de 12 a 18, né, adolescentes. Isso, né? Então, a pedofilia, ela é uma doença classificada no Código de Doenças, enfim. Com crianças e adolescentes ou só crianças? Crianças e na literatura, dentro da área médica, se você pensar na área médica, é mais criança. Mas crianças e adolescentes, né? Tá colocado como... Então a pedofilia é uma doença. Isso. Diagnosticável numa consulta? Isso, dentro da psiquiatria, enfim, de todas aquelas questões da psiquiatria, da medicina mesmo. Perfeito. Né? Nós trabalhamos, né, o que a gente fala é que para além de uma pessoa que possa ter, né, essa parafilia, né, que é
que é essa doença ligada à sexualidade, você tem os autores de violência sexual, que são pessoas que, além de terem relações sexuais com adulto, têm prazer em ter relações com adultos, elas também elas cometem violência contra crianças e adolescentes, né? Então, é como se a gente chama de autor de violência situacional. É a situação que faz essa pessoa agir mas de então forma esse violenta. que não é o pedófilo, que é o violentador, digamos assim, ele, para ele tem assim o relacionamento com criança, com adolescente, com idoso, e não importa, idosa tanto faz. Isso, que a gente coloca é que a dinâmica familiar ou a dinâmica de história de vida daquela pessoa, né, ela gerencia a sexualidade dela desse jeito, né, que passa dessa fronteira do que é o outro, do que é o corpo do outro, quem é esse outro, se ele é meu filho, meu parente, enfim. Para o pedófilo, um hospital psiquiátrico, no caso, deveria se cumprir uma pena no hospital psiquiátrico? Esse assunto ele é bem complexo para dentro mesmo da área da justiça ou da psicologia jurídica também. É um tema que ainda borbulha muito, né? O que nós sabemos é que a pedofilia como uma doença, né? Quando ela é diagnosticada, né? Quando essa pessoa é diagnosticada com essa doença, né? É importante que, além de qualquer questão jurídica envolvida, porque tem que existir, independente de qualquer coisa, se você violou o direito de uma criança, você cometeu um crime, você precisa de um trato para isso, né? Esse trato, como ele é feito ainda do nosso país, são milhões de questões que ainda nós temos. Bom, né? E hoje é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Violência. No que é que nós estamos evoluindo? Eu penso que a cada ano, né, eu estou no CRAMI há 16 anos, sou formada há 18 anos, e a gente percebe que ano a ano as mobilizações perante essa data, elas estão tomando uma dimensão cada vez maior, né? Esse ano nós estamos no mês de enfrentamento, né? A gente até começou a brincar que o mês de maio são 40 dias, porque é ação todo dia, né? Todo dia estamos mobilizando territórios, escolas, creches, serviços da assistência social. Domingo estaremos no Taquaral fazendo uma movimentação, uma panfletagem. Então a gente amplia essa discussão, e quando a gente consegue ampliar essa discussão, a gente consegue colocar isso como pauta para dentro da família, para dentro da escola, para dentro das redes, né, de comunicação. Esse é o nosso trabalho, né? Esse avanço a gente tem percebido. Bom, só explicando aqui para quem não é de Campinas e não conhece o que é o Taquaral é um bairro de Campinas que tem uma lagoa muito bonita, o Parque Portugal e tal, e ali é como se fosse o Ibirapuera de Campinas. Isso, perfeito. Tá certo? Estamos aqui com a Fabiana Belintani, psicóloga, conversando sobre os assuntos de abuso sexual, violência sexual contra criança, adolescente e outros tipos de violência também. Aliás, a gente viu aí a mídia brasileira explorando muito, né? O técnico de ginástica da seleção brasileira, o Fernando de Carvalho Lopes. Quanta denúncia em cima dele. Sim, muitas denúncias. Que coisa. Sim. E se isso fosse realizado aqui, se essas denúncias fossem feitas em Campinas e todo mundo fosse de Campinas, o CRAMI ia cuidar de todos esses alunos aí, né? Sim, ou o CRAMI ou toda a rede de proteção. O CRAMI faz parte, né, dessa rede de proteção, mas talvez sobrasse alguns atendimentos para a gente fazer, sim, com certeza iríamos atender. E quando há muito... É difícil provar, né? Sim. Provar não é fácil. Sim. A menos que haja um filme, a menos que haja alguma coisa assim, né? Bem explícita. Mas quando há 1, 2, 3, 4, 5, 40 denúncias, é muita coisa, né? Isso, né? Essa característica da violência sexual, quando a gente fala de ter uma data, né, de enfrentamento, a gente coloca dessa peculiaridade que você traz muito bem, que é a única prova é a palavra da vítima, né? E isso é muito difícil para dentro até do campo jurídico, né? A palavra da criança, a palavra da vítima, né? Como que isso pode ser tomado como prova, né? Para questões jurídicas acontecerem, né? Fabiana, você que está lá e vocês do CRAMI que estão em contato sempre com essas famílias, no fundo, vocês já sabem se é verdade ou não, hein? Quando há uma certa denúncia... Vocês sentem isso aí pela própria experiência?
Olha, é sempre importante que a vara de condão ainda não nos pertence. Perfeito. Mas a gente, eu acredito que os anos de experiência, né, tem que estudar muito, tem que estar muito equilibrada para ouvir esses casos, né? Então a escuta, ela tem que ser uma escuta muito precisa, ela tem que ser uma escuta muito livre de julgamento, de valores morais, para a gente poder fazer a escuta mais precisa possível e diante de toda a dinâmica familiar, daquele contexto posto naquela casa, naquela cena, naquela história, que a gente possa conduzir, né? É claro que a gente, assim, empiricamente, posso dizer, né, não de estudos, mas enfim, da minha história lá dentro de 16 anos, que os casos que são trazidos, né, nesses 16 anos que eu estou lá, raramente a gente ouve casos que não são verdadeiros, porque você dificilmente expõe a sua sexualidade, a sexualidade do seu filho ou da sua família. Isso, né, despropositalmente, né, ou levianamente. Você pode até ter vantagens com isso ao longo de alguma situação, mas é sempre de um lugar muito verdadeiro, né, e é deste lugar que a gente trata. E a partir do momento que se faz a denúncia, vamos imaginar, quando a mãe, digamos, envolvendo o pai e a criança, quando a mãe toma a decisão de realmente procurar por vocês, está implícito aí que já deve-se existir ali um rompimento de relacionamento entre a família, pai, mãe, separação, está meio que embutido isso? A gente sempre trabalha para dentro, né, dessas questões do que é o ideal e do que é o possível. Né? Porque nós estamos falando de relações afetivas, né? Então nós estamos falando de afeto. E o afeto, ele não pode, né, para dentro da psicologia, isso é bem tranquilo falar, não é um botão que você liga na pessoa e fala, agora você não gosta mais dele. Sim. Agora ele é seu arqui-inimigo número 1, então você vai separar dele, né? Então essas questões, elas têm que ser levadas em consideração na hora de você propor uma proteção, né? O que a gente tenta é proteger, né, os mais frágeis dessas relações, que no caso, talvez a criança, né, ali abusada, enfim, deste lugar, mas a gente trabalha com a questão, existem relações afetivas dentro dessa casa, existe uma criança que ama esse autor de violência, possivelmente de algum lugar, ele nem sempre é 24 horas um monstro, um terror, ele também é o pai, ele também é aquele que cuida, que protege, que é desse lugar que fica dúbio e aí por isso tantas consequências psíquicas. É gozado, né? Eu confesso a você que para mim é algo inimaginável. Acho que para mim é para a esmagadora maioria da população, né? Temos um percentual muito pequeno que acaba entrando nesse conflito aí, porque realmente é uma coisa muito triste. Imagino que seja algo realmente muito triste. Hoje, o que especificamente se faz, além de se lembrar a data, mas há movimentos, você disse que no domingo que vocês vão à Lagoa do Taquaral, mas assim, hoje o CRAME está preparando as coisas mais para o final de semana aí. Na verdade foi um mês inteiro de maio, isso, com ações de enfrentamento. Existe alguma coisa nesse maio, não? Maio amarelo. Sim, que é do trânsito, aliás. Isso. E o 18 de maio, que é o combate, né, o enfrentamento, hoje também é comemorado da luta antimanicomial também, né? Geralmente juntam as datas, enfim, né? O país tem data todo dia, né, de enfrentamento. E você tem, existe uma estatística onde um determinado país seja o campeão dos abusos e tal, e se ele receber esse título deve ser muito, muito ruim, mas o Brasil se posiciona aqui num ranking, assim, em que posição? O Brasil, ele está um dos primeiros no ranking, né? É claro que a gente, como eu já te disse, trabalha com subnotificações, por isso que é muito difícil a gente trabalhar também, né? Mas diante da cultura que a gente tem, né? Da criança dentro da nossa sociedade, da sociedade ser machista, das notificações serem feitas de uma maneira bastante precárias, né? Os sistemas de notificações ainda em andamento, as redes de comunicação em relação à notificação ainda em andamento, nós entendemos que existem muitos casos de violência que não chegam até nós, não são notificados, né? Tá, por a gente entende perfeitamente, né? Não sei nem, vocês do CRAME, por exemplo, não imagino que não compactuem com a ideia de não se denunciar, porque não tem sentido, né? Ainda mais você há pouco aqui deu a explicação do mal que vai fazer quando a criança, por exemplo, fica com aquela marca dentro dela e não põe aquilo para fora, acaba pondo para fora depois com mais idade. Vai encontrar alguém, haverá até já ouvimos aqui artistas que ao final, depois já de 40, 50 anos de vida, acabam fazendo sei lá, se é uma confissão, alguma coisa nesse sentido, porque realmente deve ser algo que esmaga lá dentro, né? Sim, é desse lugar mesmo que a gente
trabalha para que seja notificado, para que a pessoa possa falar, né? Hoje nós temos meios de notificações, tem o Disque 100 que é nacional, né? Você pode ligar, é anônimo. 100, é verdade, é importante. Isso. E essas notificações, elas chegam até o território, até o equipamento mais perto dessa família para iniciar uma intervenção. Isso é muito importante. E, por exemplo, ligou, não tem identificação, e por isso também há os dois lados, porque brasileiro costuma dar tanto trote, é uma coisa assim terrível, uma coisa muito séria, viu? Não vamos usar isso aí aleatoriamente, de repente você não gosta de um vizinho, alguma coisa, você vai fazer alguma coisa desse tipo aí que pode manchar a família. Não faça para os outros o que você não quer para você, tá bom? Sim. Querida, foi ótimo te entrevistar, agradeço. você é muito boa, fala muito bem, Obrigada. tem muito conhecimento e espero que as coisas se encaminhem sempre dentro da melhor maneira possível. Que seja um sucesso a sua panfletagem lá no Taquaral. Tomara que dê bom? certo. Obrigada. Gente, conversei aqui com a Fabiana Belintani, psicóloga, no nosso Visão Geral de hoje. Hoje é um dia importante, dia 18 de maio, dia de combate à violência infantil e ao adolescente também, à violência sexual e tal. Hoje é sexta-feira, vamos lá? Dia de, afrouxar o nó da gravata. Ufa, que gostoso, mas sempre com moderação, hein? Sempre falo, paciência no trânsito, para não ser paciente no hospital. Eu volto à noite no nosso RF Sport Clube, tá bom? Até mais, tchau pessoal. Valeu.